Versão brasileira, etc. comigo. Boa tarde, pessoal. Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Já disse que eu quero o seu bem, queira o meu também. O nosso também, que já vou fazer a apresentação do nosso ilustre e honroso pastor Cid Henrique, diretamente de... É uma divisão, né? Tá lá para o sul, mas é lá para cima, lá para o nordeste. Tudo bem com você? Então, tudo na benção, né? Eu não sei fazer esses YD243, né? Meu Então, Deus. Pessoal, é show de bola. Mas, Uma das vozes mais bonitas que eu já escutei pessoalmente, olha tá aí. certo? É verdade, é Ah, nem verdade. tanto, nem tanto. Né? E vamos aprender muito, muito, muito sobre um tema que vem sendo muito forte para mim, né? Nessa construção como aluno do Rema. E faço convite a vocês para fazerem um Rema, tá certo? E o pastor Cid irá fazer esse convite a todos também. Mas ter aula com o pastor Cid e com essa voz, eu vou falar um negócio para você, hein? Para quem é comunicador, inspira bastante as pessoas. Seja super bem-vindo, tá, pastor? Amém. Para mim é uma honra estar aqui, né? Eu acho que Deus nos inspira, né? Em todos os lugares que a gente vai. E aqui eu estou me sentindo em casa, né? E tem tanta gente maravilhosa que parece que a gente já se conhecia há muito tempo, né? E eu estou aqui em casa, na verdade, né? Você falou do Rema agora há pouco. O Rema é uma escola poderosa, assim. Quando eu digo Sim, poderosa, né, porque ela realmente é capaz de fazer uma divisão ou um divisor de águas na vida de qualquer pessoa que se submete, né, a estudar nessa escola. É um centro de treinamento sim. bíblico, né? Então a gente entra de um jeito e sai totalmente transformado, né, pela palavra, pelo ensino da palavra, pelo conhecimento. Então a gente precisa entender o contexto da escola. Não é uma escola normal, é uma escola Sim, sobrenatural para sobrenatural. aprender aquilo que Deus tem para nós. E quando a gente põe em prática aquilo que a gente aprende na escola, né, são 24 matérias, ao longo de 2 anos, a gente compreende quem Deus é, né, compreende como se move, né, o Filho, foi que o Filho Jesus ele veio fazer na Terra, para que a humanidade pudesse conhecer a Deus, para que a humanidade pudesse ter um Deus próximo, né, que na antiguidade, né, ou antes de Cristo, a humanidade não conhecia Deus como Ele é, Sim, apenas de ouvir falar, apenas de alianças, né, que não tinha como ter uma aproximação maior de Deus, né, eram alianças imperfeitas, né, eram alianças que não tinham o agir dentro do homem do Espírito Santo, né, o Espírito Santo ele vinha por sobre profetas, né, por sacerdotes, por reis, né, para transmitir a palavra que Deus queria, e principalmente, claro, nos profetas, que eles eram quem transmitiam para o povo. uhum, E hoje não. Hoje o Espírito Santo, ele habita dentro daquele que nasceu de novo, daquele que entregou a vida a Jesus. Então, há uma grande diferença da velha aliança para a nova aliança, do conhecimento de Deus, né? uhum. Do caráter de Deus, de quem Deus é. Então, hoje, a gente, na nova aliança, a gente sabe que Jesus ele veio mostrar, apresentar quem é o Pai. Sim. É engraçado o senhor falando, né? Eu fazem o quê? 2 anos mais ou menos que eu li a Bíblia pela primeira vez. Aham. E eu sempre notei que eu falava muita besteira. Sempre notei assim, né? Eu falava o que os outros falavam. E Sim, quando a você gente. lê, né, é totalmente diferente, Ah, né? E não adianta só ler também, você tem que aprender e entender, fazer a aplicabilidade daquilo que está escrito, que é mais difícil, né? Porque bate de frente totalmente como você era, né? aham. Então é muita informação e muita entrega, né? Você ir quebrando o que estava cauterizado você internamente não é fácil, é uma luta diária, né, pastor? São muitos paradigmas que você tem que quebrar ou romper, né? Para você romper com a religiosidade ou a religião, para você entrar como é que eu posso falar? Na palavra revelada, para você entrar naquilo que Cristo nos revelou, né? De quem era o Pai e de como nós devemos viver agora. Então, por exemplo, o que é o caráter de uma pessoa, o que é o caráter de Deus, né? Tem uma definição
bem simples no dicionário português, né, que fala que é firmeza de vontade, constância, estabilidade, né, prioridade intrínseca, na verdade, aquele sujeito pela qual ele pode ser distinguido, identificado. Então, o caráter de Deus é um caráter bom, né? E esse caráter, ele não pôde ser revelado no Velho Testamento da forma completa, porque os homens não tinham a maturidade espiritual que hoje foi trazida através de Cristo. Então, não tem como você, por exemplo, conhecer a Deus através dos homens da velha aliança pela revelação da palavra, porque eles não tinham. A Bíblia, ela vem se revelando progressivamente ao Uhum. longo das alianças. Então, se a gente olha, por exemplo, para o comportamento de Abraão, de Isaac, de Jacó, do próprio Jó, né, que Jó, o primeiro livro, né, e a gente olha para o que ele fala acerca de Deus, né? E quando a gente olha no capítulo 42 do livro de Jó, a gente vê Deus repreendendo Jó por aquilo que ele falou, né? De Deus, do caráter de Deus, né? E Deus fala para ele: olha, você falou daquilo que você não conhecia, né? Você fala de ouvir falar. Deus quis dizer: eu não sou o que você está falando. Porque a gente conhece a história do Jó, e muitas pessoas, né, também sem conhecer, né, a revelação da palavra em Cristo, Sim. né, pega o que Jó fala e aponta para Deus sendo o culpado, né, de coisas que Jó passou, né, que na verdade foi o diabo que provocou tudo na vida de Jó e que homens ou pessoas sem esse entendimento atribuem a Deus. E tem aquela célebre frase do Jó, né, quando ele fala: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o Senhor, né? E, na verdade, pela revelação da palavra em Cristo, Deus não tira nada de ninguém, né? Deus não toma nada de ninguém, né? Deus, ele dá, ele abençoou tanto a humanidade que enviou o Filho dele para que o Filho dele pudesse salvar a humanidade. Então, o Sim. grande caráter de Deus é um caráter de bondade, é um caráter de amor, é um caráter bom, né? E aí a gente compreende bem quem é Deus através do Filho agora, né? Uhum. Todo mundo tentou revelar Deus, mas somente Jesus conseguiu Sim. na sua, né, inteiracidade, na integridade mesmo de quem Deus é, o caráter dele, a bondade dele, como Deus age, né? Eu já vi pessoas falando, né, dizendo: ah, Deus colocou uma doença em fulano para testar ele, testar a fé. Eu digo: esse não é o caráter de Deus. Deus não age dessa forma. Deus corrige, disciplina, mas ele faz isso pela palavra, né? Não Uhum. colocando problemas, situações nos homens. Até porque Deus não age como o homem age, né? O homem, Sim. por exemplo, o homem, como quando vai disciplinar um filho, ele não vai disciplinar o filho espiritualmente, porque ele não sabe lidar com isso. O homem lida exteriormente. Então ele vai lidar com o filho ou disciplinar o filho da forma dele. Mas Deus, ele disciplina chamando para perto, Uhum. mostrando a palavra, mostrando o caminho, né? E evitando. Algumas portas são fechadas, outras portas são abertas, né? Mas não colocando nada mal, nada ruim no homem. Por exemplo, lá em Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, né, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação e nem mudança. Então Deus não muda, Deus não põe mal em ninguém. A Bíblia diz que ele não pode ser tentado pelo mal. A Bíblia diz que Deus é bom em todo o tempo, né? Sim. Então a Sim. gente não pode atribuir coisas do diabo para Deus e nem coisas de Deus para o diabo. Existem aquelas três vontades, né? Do homem, a vontade do homem, a vontade de Deus e a vontade do diabo. Então, se a gente conhecer as três vontades, pela revelação da palavra em Cristo, através de Cristo, nós vamos colocar os pontos nos is e não vamos atribuir às pessoas erradas aquelas coisas que estão acontecendo. Outra coisa importante, eu não posso, como é que eu posso dizer? Eu não posso revelar a Deus, eu não posso falar sobre Deus através das minhas experiências, né? Deus, ele é revelado pela palavra dele. Então você conhece Deus pela palavra. E quem é a palavra? A palavra é Jesus. Toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus para algo maravilhoso. Mas você só conhece o caráter de Deus através de Cristo, né? A Bíblia diz que ele é a perfeita, ou então a expressão exata de Deus
é Jesus. Uhum. Quer conhecer Deus? Olha para Cristo. Uhum. Você não conhece Deus olhando para Abraão, Isaac, Jacó, aqueles homens da velha aliança. Você não Sim. consegue. Você tem uma noção, você tem uma ideia de Deus, mas não o caráter dele, entende? Que só foi revelado através de Cristo. E a Bíblia está cheia de passagens sobre o que eu estou falando, né? A gente vai pontuar rapidamente, porque o tempo aqui é curto, né? Então a gente não pode dar uma aula de 3 horas aqui. Mas a gente vai tentar fazer isso. Mas é engraçado também, né, que você conversando, pessoa que começa a ter um entendimento espiritual, né, o bíblico, de Jesus, de Deus, quando a pessoa ela é inserida em um mundo e aí ela começa a falar algumas coisas com outras pessoas, né? Aham. E é engraçado, por exemplo, que as pessoas não sabem que existiam alianças anteriores, né? Sim, Aliança, sim. e tem uma grande diferença entre a aliança, ou desculpa, do Novo Testamento para o Velho Testamento, né? E aparece no Novo Testamento a figura do amor, né? Jesus veio com a figura do amor, mostrar muito mesmo sobre a misericórdia, né? Sobre os dons que nascem de Deus, que são Deus, né? Sim. E no Velho Testamento é um pouco diferente. Aparece sim, né? Mas era uma outra forma, né? De apresentação de Deus. Isso daí é um negócio que quase ninguém sabe que não lê a Bíblia, né? Que não lê e não interpreta a Bíblia. Falam somente. Mas o que mais, em relação ao caráter de Deus, que nós poderíamos, por exemplo, no caráter de Deus, no Velho Testamento, tem alguma coisa que o senhor lembre, que a gente poderia Então, falar? era muito comum lá no Velho Testamento as pessoas atribuírem a Deus o bem e o mal, Sim, né? Isso é muito comum. E a gente, se não tiver realmente dentro da revelação da palavra, até hoje, muita gente pensa dessa forma, né? sim. Ah, Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente, né? E dentro da soberania de Deus, né, ele pode fazer tudo. Então, ele Tá. pode causar o mal, ele pode causar o bem, ele pode matar, ele pode dar vida, ele pode fazer tudo. Mas quando Cristo revela Deus, ele começa a separar o que é de Deus e o que não é de Deus. Aí fica muito mais claro. Se a gente tiver somente o entendimento, né, da velha aliança, a gente mesmo vai pensar que Deus é isso. Mas quando você vai para a revelação, você sai daquela letra, né, aquela letra simples, aquela letra que não traz a revelação. E outra forma interessante é a gente compreender como foi escrito o Novo Testamento, né, que foi lá no grego, e a gente começa a traduzir as palavras, né? Uma palavra no grego significava várias palavras, ou significa várias palavras. Quando Deus fala, né, acerca de que Deus cria o bem e Deus cria o mal, né? Tem essa passagem. Essa outra palavra, ela significa cortar, né? Lá no grego. Deus cria o bem e corta o mal, né? E se a versão da Bíblia não for uma versão boa, não tem essa forma, né? E assim, a gente não pode só ficar preso nessas palavras, porque quando você conhece o caráter de Deus, você vai ver que tudo que foi apontado para ele, o profeta Isaías, por exemplo, era um profeta que não tinha tanta revelação. Até o capítulo 6, né, de Isaías, ele não falava com tanta profundidade. Mas a Bíblia fala que teve um momento que Deus toca nele, na boca dele, com a brasa, né? E ele começa a profetizar acerca de Jesus, especificamente de Jesus, por conta agora que ele tem aquela unção, aquele dom, aquele algo novo que chegou na vida dele, que é a revelação maior. Então, como profeta, ele foi um dos profetas mais profundos a falar acerca de Cristo. E ele profetizou tudo acerca de Sim, Cristo, né? sim. Da vinda, da morte, da ressurreição, tudo. E aí é simples. Quando você nasce de novo, né, da água do Espírito, simplesmente você tem de Deus ali os olhos espirituais abertos para você enxergar não somente a letra, Uhum, mas o âmbito espiritual. E uhum. você começa a compreender pelo Espírito Santo a revelação da palavra. Então, quando alguém escuta, né, algo novo, né, por exemplo, eu estou falando aqui que Deus não mata, mas se alguém já aprendeu sobre isso a vida inteira, né, ela não consegue captar isso, ela não consegue entender,
Por que não? Se Deus ele é onipotente, ele pode tudo. Mas o pode tudo de Deus, né, tem coisas que Deus não pode fazer, né? Você sabe que Deus não pode mentir, né? Tem, Uhum. tem lá em Tito. Deus não pode causar o mal, né? Deus não pode tentar nem ser tentado, né? A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. Então, Deus ele vela para cumprir a própria palavra dele. A palavra de Deus, né, hoje, em Cristo, ela traz para a gente uma segurança tão grande do caráter de Deus, né, da bondade de Deus, que a gente não sabe como as pessoas do Velho Testamento, né, eles falavam acerca de Deus aquilo que Deus não é. E aí a gente começa a saber pela Bíblia. Por exemplo, aqui em João, no capítulo 5, no verso 37, a gente pode conhecer um pouco, 5:37. podemos conhecer um pouquinho mais de Deus, né? Ele diz assim: o Pai que me enviou, isso é Jesus falando, Uhum. esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanentemente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Está falando dos judeus, está falando Uhum. que eles não creram. E no versículo 39, para finalizar, diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, Jesus está falando que desde o começo da Bíblia, Deus é aquele que anuncia o fim das coisas desde o princípio, né? Desde o começo já falava de Jesus. Abraão já falava de Jesus, Abraão, todos eles, né? E quando Isaías fala, ele fala com uma clareza tão É grande, totalmente né? diferente de antes, né? Dos Isso, e outros, né? parece que a gente está vivendo aquele momento. É, E tem muita gente que não entende os tempos também, né? sim. A gente, na Bíblia, ela fala para três tipos de pessoas, né? A gente tem que entender muitas vezes que a Bíblia fala para judeus, né, para gentios E e para a para a igreja. igreja. Então, nós somos a igreja. Então, quando Deus está falando para a igreja, né, em Cristo, aí a gente tem que entender. Tem coisas que a Bíblia fala que não é para a gente, que não é para a igreja. Então, ficou naquele tempo do Velho Testamento. Então, eu não posso misturar. É como alguém querer viver, por exemplo, os 10 mandamentos, né, a lei, né, de Moisés, querer viver ou praticá-las hoje. E aí não vai caber, não vai ter como, né? Não tem como. A Bíblia fala que a lei findou em Cristo, né? Uhum. Cristo, quando veio, ele não aboliu a lei, mas ele cumpriu a lei. E quando ele diz cumprir a lei, ele encerrou-se nele, né? Chegou nele, né? Quando ele chegou, a lei terminou. E agora começa agora uma nova lei. Qual é a nova lei agora em Cristo? A lei do Espírito e vida. Na velha aliança, era o espírito de morte. Então, a lei não servia para transformar o homem, a lei não servia para mudar o homem, a lei servia para apontar o pecado. Só dizia o que estava errado, mas não tinha como consertar. E aí os sacerdotes, uma vez por ano, tinham que matar um animal, fazer aquele sacrifício Tabernáculo. para isso, para encobrir por um período o pecado da humanidade. Mas isso era por conta de uma revelação limitada. Então, Deus não Uhum. podia agir com o homem como ele agiu com Cristo. Então, a raça humana precisaria de uma total transformação do perdão dos pecados para o homem ser restaurado, para haver uma redenção completa. Né? No Velho Testamento não era uma redenção completa porque o pecado não podia ser É. perdoado, não podia ser tirado. Ele, Mas não era um ele tinha que perdão ser, perfeito, né? ele Não... tinha que ser encoberto. Então é como alguém que, por exemplo, pega um dinheiro emprestado, né, com alguém e tem que pagar os juros todo mês, mas não paga o valor completo, né? Fica lá devendo a vida inteira, pagando só os juros, pagando só os juros, e a dívida está lá. Para quem emprestou é o que É, mais gosta, o né? quem emprestou é o que mais gosta. É. Então, quando Jesus veio, ele não ficou pagando esses juros, ele pagou a dívida. Ele rasgou o escrito de dívida que era para nós pagar. Era para mim e para você pagar. Mas ele veio, ele sabia que a gente não tinha essa condição de pagar, entende? Porque nós éramos realmente cegos. Na Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos e nós não tínhamos como pagar isso, entende? Porque nós já estávamos mortos espiritualmente e nós precisávamos estar vivos e teria que ter um pagamento, né? Todo o tempo, todas as dispensações exigiu um pagamento, exigiu um juízo, entende?
todos os juízos que aconteceram foi para tentar restaurar o homem de uma posição. Mas nenhum deles conseguiu. Né? Todas as alianças que foram feitas com Deus foram falhas, né? Nenhuma delas atingiu o objetivo. Uhum. Somente em Cristo ele veio para redimir o homem, redimiu, mas ainda a igreja, que somos nós, né? Nós não vamos finalizar a igreja de uma forma perfeita. Né? Quando Jesus vier para buscar a igreja, ele vai buscar aquelas pessoas que nasceram de novo, entende? E é claro que existe o joio e o trigo, né? É claro que aquelas que nasceram de novo, que entregaram a vida a Cristo, que tem o nome escrito no livro da vida, essas o Senhor veio buscar. Então, assim, sempre teve nas alianças, né, motivos para não cumprirem a lei, né? E ninguém cumpriu a lei. E Jesus vem e ele também não cumpriu a lei na forma prática, né? A lei se cumpre nele, é diferente de Totalmente. prática, né? Porque quando ele veio para a Terra, ele fez coisas que a lei não queria que ele fizesse, né? Quando ele vai lá, encontra aquela mulher samaritana, Samaritana. e ela pecou e precisaria ser morta apedrejada, né? E ali ele estava contra a lei, né? Ele perdoou ela, entende? Ele já estava apontando para o amor, apontando para o perdão, Uhum. e os judeus teriam que apedrejá-la. Jesus disse: olha, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ali ele está contra a lei. Para cumprir a lei, ele teria que concordar e deixar apedrejar, né? E em várias passagens, né? Ele faz coisas que os saduceus, os fariseus, ficaram perseguindo ele, revoltados, até o ponto de Sim, matá-lo, né? sim, Revoltados com ele, porque, né, até blasfemaram contra o Espírito Santo, né? Dizendo que ele não sim. estava curando, né, por Deus, mas por Beuzebu. Então, Meu Deus. quando Jesus veio para a Terra, ele enfrentou um sistema muito pesado, porque os judeus pensavam que Jesus vinha para trazer o reino de Deus para a terra. E, na verdade, dessa primeira parte, ele traz para dentro do homem, Uhum. não para assumir um reino físico, mas era um reino interno. Então, nós que nascemos de novo, né, Deus habita em nós, através do próprio Espírito dele, o Espírito de Cristo, né, o Espírito Santo. E aí a gente tem outra realidade. Nós vivemos uma realidade de uma nova criação. Entende? Nós somos uma raça distinta, uma raça eleita, um sacerdócio santo, mas somos uma nova raça. O primeiro dessa raça é Cristo, né? Ele está lá aguardando o restante. Nossa Senhora. É verdade. É impressionante, né, como o mundo, né, não tem essa leitura, né, ainda, né? Porque se percebessem essa verdade, muita coisa ia ser diferente, né? Mas também não sei se era para ser do jeito que está sendo, porque é muito difícil as coisas do mundo, né? Elas seduzem um homem, né? A Sim, comportamentos mundanos que acabam te transformando ou fazendo você entrar num espiral de comportamentos que só vai te deteriorando, né? é verdade. E quando a gente olha para o caráter, né? Caráter de Deus, até uma pergunta. Como que o caráter de Deus faz com que nós, humanos, eu sou igreja hoje, né? Mas para os gentios, ou até para a manutenção da igreja, né? Fazer com que essa semelhança ou essa, essa, essa característica consiga moldar o nosso espírito. A alma não, a alma vai ser consequência depois, né, dos atos e tal, mas o espírito, como que conseguiria fazer isso? Por exemplo, a humanidade, eles não têm como conhecer a Deus sem ser pelo Espírito, né? A Bíblia diz que Sim, Deus é Espírito, né? E não tem como você conhecer a Deus sem ser espiritualmente. Então, um homem que não nasceu da água e do Espírito, né, da palavra e do Espírito de Deus, ele não consegue entender as coisas de Deus. Então, não tem, os olhos estão fechados. Então, não tem como você querer conhecer Deus sem ser pelo Espírito. Claro, você vai conhecer pela palavra, mas a palavra é vida, a palavra é Espírito. Quando você lê a Bíblia sem ter nascido de Deus, sem ter confessado Jesus como seu Senhor e Salvador, sem ter um encontro, sem o Espírito Santo habitar dentro de você, você vai ler a Bíblia como um livro qualquer. sim.
aquelas letras ali são maravilhosas, você vai achar bonito, às vezes você vai se emocionar, mas vai ficar no âmbito natural, vai ficar na mente. E essa informação, ela precisa ser transferida para o espírito. E o nosso espírito, né, recriado com o Espírito Santo habitando dentro, vai ter sede e vai ter muita vontade de conhecer a Deus, né, pelo Espírito. E o Espírito Santo, que habita no nosso espírito, né, ele é quem vai revelar, né, Deus através da palavra. Então, por exemplo, alguém que entrega a vida a Cristo, ela não tinha antes condição de largar atitudes, vícios, forma de pensar, sabe? Ela não conseguia sozinha. Por quê? Uhum. Porque ela não tinha essa transformação dentro dela. Isso é sobrenatural, isso não precisa sentir nada, você não vai sentir um arrepio. É no momento que você abre a boca por fé, você declara Jesus, confessa Jesus, né, para a salvação. E aí você tem agora uma nova história. O teu espírito, nesse momento, ele está anseando para conhecer a Deus. E o Espírito Santo vai ajudar. Então, coisas que a gente não podia, não conseguia, isso vai ficar muito fácil, muito tranquilo de você conseguir, sem colocar força, né? Uhum. Porque agora você tem um ajudador invisível, você não conhece, não viu ele, não vê ele, mas ele age tremendamente, profundamente dentro do nosso espírito, não é na nossa cabeça, entende? Até o próprio Paulo fala em Romanos 12:2 que a gente precisa renovar a Renovar nossa a mente, mente. né, pelo conhecimento da palavra, para que a gente possa experimentar, né, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Que a vontade de Deus é só uma, né? Ela é maravilhosa e tem as características, né? Uhum. Perfeita, boa, agradável, poderosa, maravilhosa, entende? Para a gente experimentar a vida Zoe, né? A vida de Deus, a gente tem que nascer do Espírito. Lembra aquela passagem de João, né? João que Deus se encontra com Nicodemos, né? Nicodemos era um doutor da lei, conhecedor da lei, mas ele não entendia as coisas espirituais. E aí ele chega para Jesus e diz, Senhor, né? Em outras palavras, né? Eu estou querendo entender esse negócio aí de nascer de novo, né? Será que eu tenho que nascer da barriga da minha mãe de novo? Aí eu acho, né, que Jesus, eu acho que ele riu nessa hora, disse, não, rapaz, você tem que nascer da água e do Espírito, você tem que nascer da verdade e do Espírito de Deus. Então, e aí ele complementa, ele diz, olha, o Espírito sopra, vem de lá, vem de cá, e você não sabe de onde vem, não vê, mas o importante é que você receba, é que você nasça de novo, que você receba pela fé, Uhum. entende? Então, Cristo estava mostrando o reino espiritual para ele. E ele estava falando de um reino natural, de um reino que é normal para as pessoas. É aquele reino que nós podemos ver com os nossos próprios olhos, né, naturais, mas Jesus veio trazer um reino que nós podemos ver com os olhos espirituais. Eu digo muito, se a nossa mão da fé puder tocar, né, aliás, se nossos olhos da fé puder ver, a nossa mão da fé pode pegar, entende? E aí quando Jesus veio falar isso, explicar para ele, e aí ele não compreendeu. E é interessante que Jesus fala do Espírito, né, no final, como o vento, né? E eu não sei se você sabe que a gente, quando compra pneu para carro, né? Ah, E eu até falei isso na aula, o pneu, ele não é a borracha de fora. Pneu é o que está dentro, é o vento. A palavra pneuma, né, que é espírito, pneuma. É. que vem de pneu, né? Pneu é vento. Então, muitas vezes nós pensamos que o pneu, né, é aquela parte de borracha. Mas não, o que sustenta o carro é o ar que está dentro comprimido. Então, o que sustenta o carro é o pneu, mas o pneu é o vento, não é a borracha. A borracha é o que envolve, né, o pneu, que pneuma, né, é espírito que vem dessa palavra mesmo. Então, Nossa. Jesus estava falando sobre esse vento também. O vento sobra onde quer, onde vai. Então, o espírito ele vai para onde ele quer. Mas você não vai entender, não vai ver. Mas o importante é que você creia, entendeu? As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, não naturalmente. Alguém que não foi nascido de novo, ele não consegue entender a Bíblia se for somente pela inteligência humana, natural, né? Que a Bíblia chama de diabólica, terrena, né? Aquela sabedoria natural.
E a sabedoria divina é a sabedoria que vem do alto. Você encontra pessoas que não são letradas, que não estudaram, que não fizeram faculdade, mas são pessoas sábias quando nascem de novo, né? Tem o Espírito Santo habitando dentro, elas têm decisões na vida tão sábias, tão acertadas, que uma pessoa que estudou 4, 5, 6, Ah, 7 sim. anos na faculdade não tem, Sim. porque é uma sabedoria que vem de Deus, entende? E essa sabedoria só vem através do Espírito. Não é natural, não é da mente. Entende? A mente humana não consegue alcançar. Eu já vi um estudo, né, de um cientista, e ele fazendo uma relação, né, da mente de Deus para a mente do homem, né? E a mente Nossa. de Deus, ela é 100% perfeita, né? E o homem, ele tem aí um vislumbre, assim, vamos dizer, 10% da sabedoria de Deus, né? Então imagina quando o homem estiver vivendo na Nova Jerusalém, né? Estiver vivendo, né, na eternidade com Deus, né? A Bíblia diz que Deus será tudo em todos. Ele está falando do conhecimento de Deus. Então todos os homens que viverão na Nova Aliança, na Nova Jerusalém, na Jerusalém celestial, né, que a Bíblia fala, todos terão o mesmo conhecimento que Deus tem, entende? O mesmo poder, o mesmo conhecimento, e vão andar no mesmo, da mesma forma, tendo o mesmo conhecimento. Deus hoje não pode ser tudo em todos, né? Mas será na eternidade. Não pode porque ele está nessa nossa aliança que nós estamos vivendo sobre isso? Não, exatamente, porque nós não temos o corpo glorificado, né? O nosso corpo ainda é um corpo de pecado. Anda no pecado. O corpo da gente não se converte, né? O nosso corpo é um corpo de pecado. Então é por isso que nós vamos precisar sermos ressuscitados. Nosso corpo será ressuscitado. O nosso espírito já foi, o espírito já está pronto, né? Mas o corpo ainda precisa ser ressuscitado. Então, somente, como diz lá em Tessalonicenses, né, nós vamos apresentar, né, as três partes, alma, corpo e espírito, né, que vamos estar diante do Senhor, né, para vivermos a eternidade com Ele. Não somente alma e espírito, mas o corpo também que será ressuscitado. Você pode estar onde estiver, o seu corpo pode estar onde estiver, né? Na ressurreição, o corpo será ressuscitado. Nossa Senhora. É forte, né? A luta não é fácil, né? É porque você vê visível, eu quero este copo. Ah, você vem e tem este copo, né? Agora, quando você vai para o lado da fé, eu quero uma bênção, Aham. ou né, você não visualiza isso, né? Então, é difícil, né, para a pessoa que vive, né, da forma mundana, essa crença naquilo que não se vê, né? E aí vem o diabo seduzindo você para tudo que é lado, né? Então ele te entrega coisas que eram do seu desejo, né? Sim, E sim, aí vai seduzindo, vai te falando assim, você vai apostar em algo que você não está enxergando, que é por fé, por sim, enquanto que eu estou te dando tantas coisas, tantos presentes, né? Tô suprindo as suas vontades, sim, né? E vai estimulando esse cidadão. É uma verdade. guerra espiritual muito forte, né, pastor Cid? É impressionante, né? Na verdade, é aquilo que a gente fala sempre na aula, né? O homem natural, né, aquele homem que não nasceu de novo, que não entregou a vida a Cristo, ele não consegue vencer essa batalha, né? Ele é natural. Então, ele vive das coisas naturais. Ele vive sendo guiado pelas coisas naturais, pelas coisas, né? As vantagens do mundo, aquilo que é oferecido. Então, o homem natural, ele não consegue resistir, ele não consegue vencer isso. Ele entra no meio e vai também. Só que o homem espiritual é diferente, né? Vem essas tentações, vem esses pratos oferecidos pelo inimigo, e o homem espiritual, ele já tem agora uma oportunidade, ele já tem agora uma condição de rejeitar, entende? Aí você Porque tem o pode, entendimento isso, você já. pode perguntar, mas pastor, como é que ele pode rejeitar? Isso, ele pode rejeitar porque agora ele tem dentro dele uma força, ele tem dentro dele um Espírito de Deus habitando nele, que ele já sabe o que é de Deus e o que não é de Deus, ele já sabe o que é certo e o que é errado. E aí ele tem o poder de decidir. Deus, ele não impede que você decida, porque ele não fez bonecos nem marionetes que ele pega assim e leva, não. Deus, ele não deixou de dar boa dádiva de si, e ele mostrou mesmo o caminho, né?
e ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida em Cristo, né? Mas ele mostra os dois lados. Só, aqui está o bem e aqui está o mal. Vem pelo lado do bem. Ele dá uma dica, né? E a gente, com a sabedoria da palavra, a gente aprende a escolher. Agora, como é que eu vou escolher uma coisa ruim sendo crente? Como é que eu vou andar na minha carne sendo crente? Né? Por que acontece isso, de tantos crentes da palavra se desviarem? Uhum. Eu tenho uma teoria comigo, né? Não está na Bíblia, não, né? Mas, Tá, em suma, está. O homem, quando ele não alimenta-se, né, ele fica fraco, tá. né? Se você, por exemplo, passa 2, 3 dias sem se alimentar bem, sem almoçar, sem jantar, 4, 5, uma semana só tomando água, você vai ficar fraco, as suas forças vão ser diferentes, Isso. você vai ficar debilitado e pode até adoecer. A mesma coisa é no espiritual. Quando você está sempre alimentado da palavra, lendo a Bíblia, meditando, lendo, orando, meditando, você está forte, você está edificando, né, a sua vida espiritual. O lado natural, né, a carne da gente, ela fica fraca, entende? Ela não consegue sobrepor o espírito. Então, tudo que vem da parte de Deus vem e fica muito forte dentro de você, ao ponto de você poder decidir pelo que Deus escolheu para você. Uhum. Entende? Você não, em outras palavras, você não vai brigar mais com Deus. Você, eu estou forte, isso aqui eu não vou querer, porque eu sou filho de Deus, eu nasci de novo, entende? Então eu vou escolher a coisa boa, eu vou escolher o lado bom. É, Mas quem não tem pode até ter o entendimento, mas não está fortalecido. A Bíblia diz assim: se fortaleça, né, no Senhor e na força do seu poder. Se a gente não se fortalecer, não é Deus, sabe, sozinho que vai fortalecer a gente. É a gente que tem que buscar o Senhor para nos fortalecermos nele. Ele deixa a gente muito à vontade, sabe? O diabo, ele invade. O diabo, ele não pede licença. O diabo entra com tudo que ele pode entrar para fazer o que não presta, né? Para as pessoas caírem. E os crentes, os nascidos de novo, são os mais perseguidos, né? Mas eles precisam ser os mais fortalecidos para não caírem. E o mal, muitas vezes, do crente é não ter um fundamento da palavra, não ter uma firmeza na palavra, né? É somente de oba-oba, de vaidade, mas não se firma na palavra. O que sustenta o crente não é os moveres que existem na igreja, na hora do culto, sabe, aquele mover maravilhoso, isso é tremendo, isso é bom. isso é mais o emocional, né? Mas o que Mas sustenta mesmo o crente é a palavra. Então, se você não tiver a palavra, você não vai muito longe, entende? Porque o mundo está cheio de tentações, de desvios, né, para as pessoas caírem. e o diabo vai colocando várias coisinhas, né, pouco a pouco no seu dia a dia, que tipo te tira desse fortalecimento, né? Ou você vai ser forte Aham. ou não vai. É por isso que Jesus fala, né? Tem na Bíblia, eu vomito sobre os médios, os mornos, né? Porque ele sabe que o morno não adianta. Ou você, Ou é quente ou é frio, né? não tem jeito, Ou não você tem, está quente ou está frio, né? Porque não Jesus tem disse, ó, jeito. vou vomitar o morno, né? É justamente isso. Aham. E não é fácil você abrir a mão da carne, Sim. entendeu? Nesse mundo. Não é fácil, não é fácil. É uma luta A carne não diária. se converte, né? Ela precisa ser colocada no lugar dela, precisa ser presa, precisa ser acorrentada, né? Se não acorrentar a carne, ela não. Sabe, eu quero ler uma passagem Por para você favor. agora. E Jesus, ele fala sobre como você vai conhecer a Deus, né? E é interessante, lá no começo da nossa conversa, você falou sobre isso, e eu falei sobre que no Velho Testamento realmente as pessoas não conheciam por conta da revelação, que era progressiva, e só em Sim. Cristo veio a conhecer. E ele mesmo fala na palavra dele, né? E agora veja como ficou mais fácil. Jesus, ele disse: a maneira como faço, né, é porque eu vi o Pai fazer. Né? O filho, convivendo com o Pai, conhece plenamente o caráter do Pai, sabe aquilo que o Pai faz e não faz, entende? E no versículo, aqui em Hebreus, no capítulo 1, de 1 a 3, diz assim: havendo Deus outrora, lá na velha aliança, falando muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, né, os pais naquele tempo, pelos profetas, que a gente falou lá no começo, nestes últimos dias, que é a nossa
nosso tempo agora também, nos fala ou nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, por que está falando que Jesus também fez o universo? Né? Quando Deus fez o universo, né, estava Deus, o Espírito Santo e Jesus. E teve um momento que ele foi criar o homem, né? E ele diz, façamos, né? Quando Deus está criando as coisas, ele está falando, né? O Espírito Santo pairava sobre o abismo, né? Sobre as águas, aguardando Deus falar. E quando Deus falava, começava a surgir, a ser criado. Então, o Espírito Santo, ele é o poder de Deus para criar, é o poder de Deus para operar milagres, é o poder de Deus em atuação. E aí, quando ele vai criar o homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus não errou, né, o plural ali, o singular. Deus não errou. Ele estava falando correto, porque não era só ele. Era Jesus, o Espírito Santo e Deus criando o homem à nossa imagem e semelhança. Criando o homem espiritual. Deus é espírito e o homem é espírito. Entende? Quando Deus cria o homem, ele cria a imagem dele, a semelhança dele no espírito, para andar em espírito. E quando o homem é colocado no jardim do Éden ali era a perfeição, né? Ali era a perfeição. E quando o homem cai da perfeição, quando ele desobedece a Deus, ele entra agora num processo de perdição, degeneração. O homem vivia 1000 anos, né? Adão vivia 1000 anos, né, com Deus. Ele até viveu 900 e poucos anos, mas foi sem Deus, né? Expulsa ele do paraíso, expulsa ele do relacionamento com Deus. Então, Adão ficou separado de Deus. E o que significa morte espiritual é a separação de Deus. Você perde o contato com Deus. O homem vive sozinho sem Deus. Então é por isso que toda a raça humana, lá em Romanos fala, que foram destituídos da presença de Deus, da glória de Deus, entende? E Jesus veio nessa dispensação final, que é a igreja, para restituir o homem à glória de Deus. E hoje nós fomos restituídos, né, do Espírito Santo e recebemos também agora a intimidade de andar com Deus, não mais orando como Moisés orava. Moisés orava de uma forma bem distante, né? Porque Moisés orava basicamente assim: ó Senhor Deus, né? Senhor Criador do universo. E aí era uma distância imensa. E quando você vê Jesus orando, e aí ele diz: Pai, né? Eu sei que me ouves, né? O meu pai querido, né? Que é Abba Pai. Então há uma intrepidez, há uma aproximação do Sim. filho com o pai, porque é uma conversa de filho para pai, ou de pai para filho. Então nós hoje somos filhos de Deus através de Cristo. Então Cristo ele nos colocou de volta na posição que nós éramos, Uhum. entende? Através do seu sangue, através da redenção. Então, quando Cristo nos redimiu, ele nos aproximou de Deus agora, né? O véu foi rasgado Foi. para que a gente pudesse entrar nos Santos dos Santos sem medo, sem timidez e agora com intrepidez, entende? Então, porque nós entramos nos Santos dos Santos? Porque ninguém podia entrar. Se você olhar para aquela figura do tabernáculo, né, que tinha 3 portas, 3 compartimentos, e a primeira, né, era o caminho, né, chamava o caminho. No meio tinha lá a verdade, depois a vida. E quando Jesus veio, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim ou através de mim. Acabou o A Bíblia tabernáculo. diz: não fala vai ao Pai. A Bíblia diz: vem ao Pai. Né? Jesus diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, o tabernáculo, ou o templo, lá naquele tempo, era o lugar onde as pessoas iam a Deus, porque era externo. Mas hoje é interno. Então, Cristo nos aproximou de Deus, né? Porque ele está com o Pai, por isso que ele disse: ninguém vem ao Pai, né? Se não for por mim. Então, quando você lê Hebreus capítulo 1, versículo do 1 ao 3, né? E eu vou repetir para você: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras. Então, por que Deus falou de muitas maneiras? Porque ele estava alcançando os níveis das pessoas como elas eram, entende? O Uhum. homem era muito nômade, o homem era muito
sem entendimento de quase nada. Então ele falou de várias formas, várias maneiras, né? Ele pede, por exemplo, né, para Noé construir uma arca, né? Ali é uma tipificação do juízo mesmo. Então, as pessoas que ele coloca lá dentro, ele, a mulher, o filho, as mulheres, dentro da arca, né? Os animais, e ninguém queria ouvir Noé falando. Mas o pecado estava tão absurdo naquele tempo que teria que vir um juízo. Então, os vários juízos de Deus na velha aliança, o homem pensa que hoje Deus age como agia naquele tempo. E ele não age, entende? Porque ele teve que agir, falar das maneiras diferentes por conta do pecado do homem, entende? E quando você olha para Sodoma e Gomorra, por exemplo, né, você vê que ali Deus avisa Abraão que haveria um juízo chegando para Sodoma e Gomorra. Uhum. E aí é onde ele diz: olha, mas se tiver 50 justos, né, Ele vai até lá. você não vai poupar. Ah, se tiver 40, 30, 10, você não vai poupar a cidade. Aí Deus diz: ó, se tiver justo, né, que o negócio de Deus é com o justo. Mas não tinha justo ali. Quem era justo? Era Ló, né, a A mulher, mulher que depois lá na os frente filhos. também não acreditou e É, olhou para trás, ela né? olhou para trás e ela perdeu a bênção, né? Ela fica. Então vai só Ló e os filhos. Então o que É. acontece? As filhas, né? Então o que acontece? Deus queria poupar a cidade, mas ele antes pede para o justo sair. Ó, tem que sair porque a cidade vai ter que enfrentar o juízo. Então todos foram mortos, todos, porque não foi Deus que matou, o juízo alcançou eles. Imagina você estar num tribunal para ser julgado, né? O juiz não é o responsável, né, por você ter aquela penalidade que foi decretada. Não, a lei exigiu uma penalidade. O juiz é apenas alguém que vai decretar ali, ou você vai ser absolvido ou você vai ser condenado. Mas o juiz não tem culpa. Não foi ele que fez aquilo. A lei que exigiu aquilo. Entende? Qual é o salário do pecado? O salário do pecado É a é a morte. morte. Então, o salário do pecado é a morte. Então, todo pecado exige um pagamento, entende? Então, Deus não é o culpado para matar ninguém, mas as pessoas, elas alcançam um juízo por causa do pecado, entende? Quando Jesus disse: aquele que crê, né, confessar Jesus, será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Por que ele falou isso? Por causa do pecado. Entende? O pecado mata, não é Deus que mata. Deus, ele veio para dar vida. Em Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, quando nós olhamos para Deus, através de Jesus, nós conhecemos a expressão exata de Deus. Entende? Então, não olha para Deus através de Isaac e Jacó. Você não vai conhecer Deus É. através dos homens da velha aliança. Você vai ter uma noção de quem é Deus. E aí você vai correr o risco de atribuir a Deus o que não é de Deus. Atribuir ao diabo também o que não é do diabo. Porque muitas vezes é a carne do homem que está fazendo as coisas erradas e o homem está querendo se safar, né? Ah, foi o diabo que fez. Ah, foi o diabo. Não, é a tua carne mesmo. São os desejos, entende? A Bíblia diz que o diabo veio para matar, para roubar, para destruir, né? Mas Jesus veio para dar vida e vida abundante. Então, o crente hoje, ele tem direito de viver uma vida triunfante, de uma vida abundante, de uma vida próspera, de uma vida suprida, abençoada, alegre, porque o Espírito de Deus habita dentro de nós, dentro de você. Então, se o Espírito de Deus é o Espírito da verdade, habita em você, você não tem como dizer que não pode, não tem uma condição de ter uma vida digna de Deus. Amém? Então, a pobreza, a miséria, a doença, a falta não faz parte da vida Zoé, da vida de Deus. Se por acaso alguém está vivendo dessa forma, você pode crer em Deus e mudar toda a situação através da fé. E a fé, ela tem uma ação correspondente. A fé fala. Entende? Se você for para Hebreus, você vai ver que a fé chama à existência aquilo que não existe. Entende? Então, se um crente está passando uma situação que não é para ele passar, uma miséria, uma falta, doença, a Bíblia diz que você agora tem condição de sair daquela situação pela fé, chamando à existência
lá em Marcos 11:23, que é uma passagem bem conhecida, né, dos verbianos, né, de quem está estudando Rema, diz assim: se alguém disser a este monte, né, alguém é alguém, né, disser a este monte, né, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no que se diz, né, não duvidar no que está crendo, se fará o que se diz. Entende? Então, se a Bíblia diz, né, se alguém disser este monte, qual é o monte que você está querendo erguer ou transpor, né? Tem várias situações da nossa vida que é um monte, que é um obstáculo, que é uma situação difícil. Então, você pode, com a fala, com a declaração da palavra, conectado com a palavra de Deus, né, eu vou falar aquilo que Deus fala. Uhum. Deus não quer que eu ande doente, Deus não quer que eu ande miserável, Deus não quer que eu ande em falta. Não, Deus quer que eu ande suprido, próspero, abençoado. Por quê? Porque em Cristo ou na redenção, ele conquistou tudo para nós. Lá na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele se fez pobre para que eu fosse rico. E ele não estava falando só de dinheiro, ele estava falando de vários âmbitos: alma, corpo e espírito. Alguém que é próspero é alguém que está com a alma próspera, com o corpo próspero, com o espírito que já é próspero. Amém? Então, Amém. ele conquistou para nós uma vida totalmente diferente do mundo. É uma vida em Deus. Amém? Então, é interessante a gente compreender isso e não atribuir o mal a Deus. Deus não faz parte do mal, ele não compactua com o mal. Né? O mal é algo que veio para destruição, não para a bênção. Então, se você está na bênção, se você nasceu de novo, sabe, não concorda e não aceita nada que vem do inimigo para a tua vida. E não aceita se alguém disser: olha, este câncer foi colocado na sua vida, foi Deus que colocou para te Ah, aperfeiçoar. Gente, isso aí é algo tão fora da palavra, tão longe do é. caráter de Deus, que a gente até ri, porque tem pessoas que, sem o conhecimento, acham que Deus faz isso. Não, ele tentou se revelar no Velho Testamento para os homens e não, os homens não o entenderam, né? Mas em Cristo ele se revela. Então, tem dificuldade de entender isso? Lê a Nova Aliança, lê o Novo Testamento, olha para Cristo e você vai ver quem Cristo é. De maneira alguma, qualquer pessoa que se aproximou de Cristo quando ele estava na terra, Cristo não deixou de curá-los, não deixou de operar milagres, todas as pessoas. Jesus não disse assim: olha, eu vou orar aqui ao Pai, porque eu não sei se essa doença aí vai ser boa para você, eu vou orar para ver se ele quer que você seja curado. Ele nunca falou isso, ele apenas curava. E a Bíblia está recheada de passagens afirmando isso, né? Amém? Amém. Deus é bom. Deus é bom demais. E eu fazer uma pergunta para o senhor, que é o seguinte: o que é mais identificável no caráter de Deus para o senhor? A bondade, né? A bondade? A bondade, o amor, né? Então, eu digo muito, quando a pessoa nasce de novo, ela tem duas características fortes, né? Quando ela é amorosa e bondosa. Então, amorosa e generosa, né? Então, Deus é um Deus generoso. Ele deu o filho dele para morrer, né? Para ser morto, né? Que E ele coisa, se né? agradou, né, em matar, na verdade, né? Ele se agradou em Jesus morrer, porque a morte dele era a salvação da humanidade. Mas ele não deixou Jesus na morte. Está entendendo? Não é uma Uhum. contradição, porque ele ressuscita Jesus. Foi o sacrifício dele. Então Jesus foi para a cruz para eu não passar aquilo que era para ter passado, era para ter vivido. Então Deus oferece Jesus como um cordeiro e para ser imolado no meu e no seu lugar. Entende? Então agradou a Deus, foi maravilhoso para Deus. Por quê? Porque ele reconquistou toda a humanidade por causa de um sacrifício. Ele sacrificou um filho, Cordeiro perfeito. entende? Para resgatar a humanidade. Agora, esse sacrifício, ele não perdeu também, porque ele foi lá e ressuscitou ele, trouxe de volta. E Jesus, o momento mais difícil para Jesus foi quando ele estava na cruz e quando ele morreu espiritualmente, que tem muitas vertentes teológicas que nem acreditam, né? Ah, Mas Jesus não teria feito nenhum milagre assim da redenção mesmo, né? Da ressurreição, se ele não tivesse morto espiritualmente. Nós não teríamos nascidos espiritualmente
se não tivéssemos Cristo para ficar no nosso lugar, entende? Então, Cristo, ele morre espiritualmente. Ele não tinha mais força, não tinha mais poder para se ressuscitar, porque ele acabou para ele. Então, Deus Tava. foi lá e ressuscitou ele da morte espiritual. Lembra daquela passagem que ele está lá na cruz e ele diz: Deus meu, por que me Abandonaste. abandonastes? Nossa, Naquele aquilo lá. momento foi a morte espiritual de Jesus, porque a maior dor não foi os cravos, não foi aqueles pregos na cruz, a maior dor de Jesus foi a separação de Deus. Foi quando Deus o abandona. Por quê? Porque ele estava cheio de pecado. Então Deus não tem contato com o pecado. O pecado que entra em contato com Deus é exterminado, é morte. É por isso que há uma confusão dentro até do meio cristão que Deus mata. Não, é quando o pecado entra em contato com Deus, aí morre, entende? E aí Jesus não tinha como ter mais comunhão com Deus porque ele estava cheio do pecado da humanidade. Entende? Ele tomou Meu para si, Deus. como o profeta Isaías falou, ele tomou para si todo o pecado, tomou para si toda a doença, toda a maldição da humanidade na cruz, ele toma para si. E ele entrega o corpo, né? E aí o que acontece? Deus, naquele momento, ele desampara, ele sai e deixa Jesus sozinho, porque o pecado não pode entrar em contato com Deus. E aí Jesus morre espiritualmente por causa do pecado, né? O salário do pecado é a morte. E ele tinha que morrer. Então Jesus separa-se de Deus. Quando Jesus separa-se de Deus, né, ele não tinha mais condição de ressurgir, mesmo sendo Jesus, entende? E aí Deus o ressuscita. Mas foi necessário, né? Foi necessário porque Deus queria resgatar eu posso dizer assim, o paraíso, né? A vida genuína, né? A vida perfeita. Então Deus resgata naquele momento a humanidade para comunhão com Ele, que havia sido perdido. Então Deus, ele desde o começo, ele já anunciava o final desde o começo. Se você ler os primeiros livros, se você ler Gênesis, se você vai ver que haverá um, né, que pisará a cabeça da serpente. Lembra dessas passagens? Uhum. E Jesus veio e pisou a cabeça da serpente, né? O diabo, a serpente, né? Não foi a mulher, o diabo era a serpente. Então Jesus pisou a cabeça da serpente lá na cruz do Calvário. E Jesus já estava Deus já estava declarando: haverá um que pisará a cabeça da serpente. Mesmo a serpente tendo enganado, tendo feito tudo com a humanidade, mas chegará um que mudará essa história. Então o plano de Deus já estava pronto ali. Não foi algo criado ali de vamos criar um plano B. Não, foi um plano que já estava feito ali. E aí Deus já estava revelando. E quando você lê Apocalipse, aí você vai ver realmente o que Deus estava falando lá em Gênesis, né? É maravilhoso, né? E forte, né? E forte. E falar um pouquinho do senhor. Vai ficar quanto tempo aqui em Na, terras rapaz, sul-mato-grossenses? eu vou embora agora na terça-feira, né? Terça-feira já tá indo? Terça-feira, vamos voltar lá. A gente tem uma obra lá em Porto Alegre, né? Os gaúchos é um povo maravilhoso, um povo que Deus está alcançando, né? Nesse tempo agora, com a palavra da fé, nós estamos lá na zona sul de Porto Alegre, na Igreja Verbo da Vida, e o Rema já existe lá na zona norte, né? Na Igreja Verbo da Vida também, e é uma escola que você que está nos assistindo deve fazer. São 2 anos estudando a Bíblia, né? Como Jesus Cristo, né, traz para a gente, né, a forma correta, sabe? Você vai viver tempos gloriosos. É um divisor de águas, né? Você pode ter 30 anos de crentes, 20, 40, né? Se você já é pastor também, faz isso. Te matricula numa escola Rema, mais perto de você, onde quer que você more. E você vai ver com que clareza você vai ver a palavra, sabe? É tremendo, não tem como explicar, assim, só você passando pelas aulas. São 24 matérias, 24 professores, né, que vão estar te ensinando, transferindo até das unções que eles têm lá. Tem muito mestre ensinando, apóstolo, evangelistas, profetas, que passam pelas escolas ensinando essa palavra que ela é tremenda. E cada matéria são matérias que vão mexendo com Uma você. preenche a outra, né? Tem matéria É como família cristã, impressionante. Família cristã, caráter de Deus, né, que é a matéria que eu caráter acabei de de Deus é ensinar forte, aqui, hein?
vida de louvor, vida de prosperidade, Fundamentos da fundamentos fé, da aliança fé, de sangue. aliança, Meu realidade da Deus. nova criação, enfim, tem 24 Eu estou matérias. finalizando o primeiro ano e vai dar tudo Olha certo, aí, já você é um aluno deu. aplicado, rapaz. Oh, mas o senhor estava falando com uma coisa impressionante, né? Aham. Tem dois pastores de outras congregações, né? Que isso é muito importante O também curso ele é dizer. Muito interdenominacional, legal, né? achei muito Qualquer legal. pessoa de qualquer igreja pode se matricular e É. estudar. E aí eles falando, poxa, eu tenho 20 anos, sei lá, 30 anos, sei lá, de pastoreio e hoje eu estou vendo a Bíblia de uma outra. Olha só como que é impactante isso, né? Você escutar de pessoas que, poxa, têm um entendimento, né? Verdade. Mas Tem muitos ministérios maravilhosos, poderosos, sim, ensino maravilhoso, né? A gente veio realmente para somar. Essa escola Rema, ela veio lá dos Estados Unidos, né? É uma escola que foi fundada em 1974, né? Pelo reverendo 74. Kenneth Reagan, ele idealizou. Está lá em Kenneth Tulsa, lá Hagin, em Tulsa. Oklahoma, né? É um lugar maravilhoso lá. A cidade de Broken Arrow, que é lá em Oklahoma, é uma cidade que praticamente toda a população é crente. Imagina. Veja que coisa interessante. Lá tem o Ministério Victory, tem o Ministério Oral Roberts, né? E tem uma faculdade tremenda lá, linda lá. Tem o T.L. Osborne, que também é de lá, bem pertinho do Ministério do Kenneth Reagan. São todos da palavra da fé, né? Então uma vez quando eu estava lá, eu fui lá algumas vezes, em 2014 a gente estava lá, e eu entrei no mercado, né? No Walmart lá. E esse mercado, todos os funcionários crentes, o dono crente, todo mundo crente. E a gente não sabia desse detalhe, né? A gente vai para o lugar e não sabe do detalhe. Quando a gente chegou lá, olhar uma roupa lá, enfim. E aí falei com a vendedora, né? E aí, você é de onde? E a gente conversando, eu estava gastando meu inglês lá, né? Você é de onde? Eu sou do Brasil, nós somos do Rema, nós ensinamos no Rema lá. Você é do Rema. E começou a conversar. E aí ela aproveitou o momento, pediu oração para o filho e tal. E aí eu perguntei, né, algumas coisas. Você é de qual igreja? Aí ela disse, eu sou da Victory, mas eu já fiz o Rema também, né? E eu disse, aqui tem muita gente que é crente. Ela falou, quase toda a cidade, é todo mundo crente aqui, é uma benção. Gente, é uma atmosfera tão boa, num local que você chega, que é todo mundo da palavra da fé, todo mundo crente, e você tem que estar em casa, né? Eu estou em casa no meio dos irmãos, e é muito bom. E foi isso, né? O Rema veio de lá para cá, né? Veio para cá com o nosso querido apóstolo Bandy Wright, né? Right. Ele veio para o Brasil, ele fez o Rema e veio para o Brasil, né, há 4 décadas atrás. E hoje o Ministério Verbo da Vida detém, né, que é responsável por essa escola Rema, que em 2003, né, oficializou, né, o Rema, que antes a gente fazia a escola Verbo da Vida. Eu fui desse tempo, né, do Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida, que não era Rema ainda. Eram as mesmas matérias, mas não era Rema. E aí, em 2003, né, o próprio filho do Kenneth Reagan, né, veio para o Brasil e ele oficializou. E daí Que agora legal. passou a ser Rema, a escola Rema. E eu fiz o Rema em 2000, né, no ano de 2000. E já faz uns 5 anos, né? Já Nossa. faz uns 20 e 20, tantos anos. 2025. 2025 estamos. A gente fez em 2000, lá no Nordeste, lá na cidade de Caruaru, Caruaru, Pernambuco. Pernambuco, pertinho de Oh, Campina Grande, onde é a sede do Ministério Verbo da Vida. que legal, que Fizemos legal. lá, foi benção. Mandar um abraço pro pessoal lá de Caruaru, de Sim, Porto sim, claro. Alegre. O pessoal vai alcançar todo esse povo lá em Porto Vai, Alegre, com Caruaru, certeza. Campina Grande, Paraíba, João Pessoa, enfim, o Brasil inteiro. O Verbo hoje tem 500 e poucas igrejas, 20 e poucas igrejas, né? E Rema tem quase todas, são 156 escolas espalhadas pelo Nossa. Brasil. Então, se você mora em qualquer capital, tem Rema aí para você. Pessoal, vocês notaram a voz do pastor Cid ou não? Porque vou falar, hein? Mas a sua também é boa? Não, Você é por um locutor, favor, por rapaz. favor, poxa. Mas agora vamos falando sério. Faz finaliza alguma Rapaz, ele está coisa. querendo me levar nos anos, Não, nos nos anos anos. 90, onde eu trabalhava em rádio, Poxa, trabalhava para a em gente TV. aprender, para nós aprendermos um pouco. Não tenho, não lembro mais. Não lembra mais aquela que o senhor fez, Transamérica, não sei o quê, não sei o quê. Eu trabalhava em rádio, né? Muito tempo trabalhei em rádio. Passei 26 anos, né? Nossa 26 Senhora. anos dentro de estúdio.
Eu já tive emissora de rádio, enfim, é uma história longa, né? Eu fazia programas à noite também, né? Aqueles A programas sua românticos, voz né? parece, né, E que é aquela... traduzia as músicas, né? Que era o... Eu criei um nome diferente, era o Intimidade, que era um nome do programa, mas era o Love Songs, né? Love Também, Song. Love Songs, que vem de uma música também. E aí teve vários nomes, né? Era o Toque de Amor, Love Songs, Intimidade, vários nomes. Enfim, a gente tá falando da palavra, né? Não, me desculpa, não me Mudar um desculpa. pouquinho. Não, me desculpa. Amém. Barato. Ó, eu quero agradecer de verdade, imensamente, primeiro pelos aprendizados que nós temos recebidos, né? Amém, amém. Como o senhor, como professor. Desejo toda sorte, todas as bênçãos do mundo em Porto Alegre. Amém, amém. E para toda a sua família. E sempre quando estiver aqui em Terra Sul Mato Grossense, procurar a gente aí, procurar o Joãozinho aí, no etc. comigo. Vamos falar algumas coisas sobre Deus, é sempre muito bom. Eu vim com a minha esposa, né, ensinar no Rema aqui. E a gente foi muito bem recebido, né? Eu, a Fabiana, pela igreja do apóstolo, né, Josimar também, aqui na Tiradentes também, né? Com o Márcio, o pastor Vinícius lá também da outra igreja. É uma família, né? Então, a gente está em casa, é uma família. Então, quero agradecer mesmo a acolhida deles, né? Foi muito bom. Então, eu acredito que eu estou com desejo de voltar já. Não, tem que voltar e conhecer, eu não sei se conhece Bonito. Sim, você eu conhece? fui ministrar em Ribas, né? Uma em cidade Ribas. pequena aqui, 20 e poucos mil habitantes. Mas, gente, é uma cidade que está bem próspera já, né? Vai avançar, tem fábrica ali, né? Fábrica de celulose. Isso. Vai crescer Mas bastante. tem que ir para Bonito ali também. Bonito, né? Bonito eu não conheço, né? Tem Pantanal. Você me leva depois lá. Vamos levar. Pessoal, espero que tenham gostado. O Wilson, gostou? Caráter de Deus. Vai ter assinatura aqui do Pastor Cid. E quero agradecer a todos, tá certo? Eu espero que gostem dos conteúdos. Para todos nós, né, do etc., é muito importante falarmos sobre Deus, passar a mensagem, que é sempre que a gente fala, né, que a mensagem é muito maior do que o mensageiro, né, e dizer a vocês que logo, logo teremos uma grade aí de vários episódios, tá certo? Em local fixo, né, Joãozinho? Porque a gente está na hora em um lugar, está na hora em outro, o mais importante é a essência de levar conteúdos que elevem vocês, tá certo? E quem quiser nos acessar, né, tem o nosso Instagram. Tem, vai ter no encarte vai também. Vai ter lá, né? Então, olha lá direitinho para você acessar. O senhor quer que eu fale aqui, o do senhor aqui? Eu já falo. Fica livre aí. Já vou passar aqui para vocês. Se quiser falar o Pix também, fala, né? Tem um Pix também. Tô brincando, gente. Ó. É @Cid Henrique _7. Tá? Cid Henrique _7. E você, sulista do Rio Grande do Sul, meus amigos, o Juliano Alieve de Rosário do Sul, quando você estiver em Porto Alegre, dá um pulo lá. A Verbo da Vida é na região sul, lá de Porto Alegre, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.